Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que a NBA, diferente da NFL, por exemplo, ela não é uma liga de times, ela não é uma liga de franquias, né? A NBA é uma liga de jogadores, de estrelas. Quem faz as coisas acontecerem na NBA, quem traz novos fãs, quem de fato movimenta a cena, quem dá audiência para a NBA, são as estrelas. Mesmo quem não torce pro Golden State, para assistir um jogo do Warriors para ver o Curry. Quem não torce pro Lakers, para ver o Lakers jogar, para ver o Luka, para ver o LeBron, para ver o Jokic. A galera, a torcida do Denver, aqui no Brasil, por exemplo, ela é pequena em comparação à torcida do Lakers, torcida do Warriors, torcida do Celtics, enfim. Só que muita gente, muitos torcedores desses outros times param pra ver o Denver, pra ver o Jokic, né? A mesma coisa acontece com o Shai lá no Oklahoma, com o Ja Morant em Memphis, com o Anthony Edwards em Minnesota, enfim. As estrelas, elas realmente são quem realmente dá dinheiro pra liga. Olá, eu gosto de dinheiro. Porém, apesar das estrelas serem o carro-chefe da NBA, elas não ganham nada sozinhas, né? Todas as estrelas que triunfaram na NBA tiveram grandes companheiros de time, tiveram grandes carregadores de piano, digamos assim. E diferente das estrelas, esses carregadores de piano, eles não têm tanto reconhecimento, não têm tanto holofote quanto as estrelas, né? Mas aqui no canal não. Aqui no canal, esses caras serão exaltados, esses caras irão receber o holofote que merecem. Por isso, no vídeo de hoje, eu irei falar sobre os jogadores mais subestimados da história da NBA. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os mais subestimados da história da NBA. Quer assinar o NBA League Pass com 7 dias grátis de teste e um desconto de mais de 40%? É só clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro e garantir esta plataforma maravilhosa com todos esses benefícios. Cala a boca e pega o dinheiro. Agora assista ao vídeo e não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. Bom, já vamos começar falando sobre o bastião, né, dessa classe de subestimados, que é o eterno Robin do Michael Jordan, né, o nosso querido e desvalorizado Scottie Pippen. Michael Jordan, ele foi absurdo, né? Eu acho que eu nem preciso perder muito tempo aqui explicando o tamanho do Michael Jordan na NBA, no esporte mundial, né? O cara é o GOAT, não tem, né, o que dizer. Só que, mesmo ele sendo esse absurdo, mesmo ele tendo conquistado tudo que ele conquistou, ele não ganhou sozinho. Ele precisou de ajuda, né? Porque no esporte coletivo, você precisa dos outros. Né? Não importa o quão bom você seja, você não vai ganhar nada sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar. E com o Michael Jordan não foi diferente. E sem a menor sombra de dúvidas, dentre todos os companheiros que ele teve, nenhum foi tão importante para ele, nenhum ajudou tanto ele quanto o Scottie Pippen. O Scottie Pippen, ele talvez seja a maior estrela da NBA que nunca foi tratada como estrela. Ele é tranquilamente um dos melhores jogadores da história da NBA, considerando os dois lados da quadra, né? Ofensivamente, ele era um absurdo, pontuava, passava, criava, enterrava, era completo. Porra, tudo isso? E na defesa, ele era sacanagem. Inclusive, na minha opinião, o Scottie Pippen, ele era um defensor melhor do que o Michael Jordan. É muito forte essa aspa. Essa aspa é muito forte. Ah, mas o Jordan ganhou o DePoy. Beleza, realmente o Michael Jordan ganhou o DePoy. Mas me responde uma coisa. Quem é, ali do Bulls, que defendia o melhor jogador adversário? Era o Jordan ou era o Pippen? Quem é que defendeu o Magic Johnson nas finais entre Bulls e Lakers? Foi o Jordan ou foi o Pippen?
Foi o Pippen, né? Pra mim, ele era, sim, um defensor melhor do que o Jordan. Inclusive, muitos analistas falam que muito, né, dos roubos de bola que o Jordan conseguia nos jogos era porque ele tinha a segurança de tentar um bote, porque ele sabia que se ele errasse, o Scottie Pippen tava na cobertura. Então, muito do DPOY que o Michael Jordan ganhou foi por conta também do Pippen. Só que é aquilo, né, mano? Quando você tem o Michael Jordan no time, todo mundo meio que fica na sombra dele. Não tem muito, né, como evitar isso. Porque ninguém nunca vai ser do mesmo tamanho do Jordan. Por isso, cara, por ele nunca ter sido o grande protagonista do Bulls, por ele nunca ter sido o grande nome de nenhum dos títulos que o Bulls ganhou, né? Nenhum dos 6. Acaba que a galera não enxerga o Pippen do jeito que ele merece, que é como uma estrela, como um dos melhores jogadores da geração dele. Então, pra mim, cara, o Scottie Pippen, ele é o cara mais subestimado da história da NBA. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Ninguém foi tão subestimado e tão desrespeitado quanto o Scottie Pippen. Ah, e só uma coisinha, tá? Só pra finalizar aqui o bloco, né, do Scottie Pippen. O Michael Jordan, ele era absurdo, né? Absurdo, bizarro, GOAT. Só que o Michael Jordan, ele nunca ganhou uma série de playoff sem ter o Scottie Pippen do lado dele. Nunca ganhou. Já o Scottie Pippen, quando o Jordan se aposentou, ele quase levou o Bulls para as finais de conferência. Ele varreu o Cavaliers na primeira rodada e foi a 7 jogos contra o Knicks, né? Fora que, naquela temporada, com o Scottie Pippen sendo o líder do time, o Bulls teve 55 vitórias na regular. O Scottie Pippen, ele foi o primeiro time da temporada, primeiro time de defesa e foi candidato legítimo a MVP. Então, assim, Scottie Pippen, ele era muito foda. Aquilo, o Jordan não ganhou sem o Pippen. O Pippen já ganhou série de playoffs sem o Jordan. E se você pega ali a prateleira de títulos do Jordan, tudo que o Jordan ganhou de coletivo, o Pippen ganhou também. E que é interessante entender o real tamanho que esse cara tem. O Pippen é muito grande, gente. Ele é muito grande. Mas, bom, seguindo aqui a lista, vamos falar sobre mais um ala que, assim como o Scottie Pippen, ganhou muito, fez parte de uma das maiores dinastias da história da NBA e que, mesmo tendo um currículo inacreditável, nunca recebeu o devido reconhecimento. Vamos falar de John Havlicek. Na moral, mano, é um absurdo o quanto que esse cara é subestimado. Sim, vamos lá. A gente tá falando de um jogador que encerrou a sua carreira com 8 títulos. Ele marcou mais de 26 mil pontos na carreira, coisa que poucos conseguiram fazer. Ele teve 11 seleções pro All-NBA, pro primeiro time da NBA, uma a mais que o Larry Bird. Foi 8 vezes All-Defense, uma vez a mais que o Kawhi e 2 a mais do que o LeBron. Assim, é um jogador absurdo. É um jogador absurdo. E diferente de Bird, de LeBron, de Kawhi, Durant também, ele dificilmente é colocado em listas dos melhores, dos maiores alas da história da NBA. O que pra mim é um absurdo. É um absurdo o Havlicek não ser considerado um dos maiores small forwards que a liga já viu. Então, sem dúvidas, ele é outro que tá aí nessa categoria de mais subestimados da história. O próximo da lista foi 11 vezes All-Star. É um dos membros mais notáveis do melhor draft da história da NBA. Foi 2 vezes campeão, medalhista olímpico, Hall da Fama. O cara é foda, patroa. Só que, pelo fato dele ter dividido o holofote com 2 estrelas gigantescas, acabou que ele nunca recebeu, né? Ele acabou nunca sendo realmente visto
do jeito que deveria. Vamos falar sobre Chris Bosh. O Chris Bosh era inacreditável de bom. Ele foi um dos precursores dessa leva, né, de bigs espaçadores, de bigs arremessadores. Se hoje a gente tem o Wembanyama, se hoje a gente tem Karl Anthony Towns, se hoje a gente tem Miles Turner, foi muito por conta do Chris Bosh. Ele foi realmente um revolucionário, só que a galera, muita gente não reconhece isso. O Bosh, quando estava em Toronto, ele era uma super estrela. Ele teve médias de 23 pontos e 10 rebotes entre 2005 e 2010. Ele era tranquilamente um dos 3, 4 melhores power forwards da NBA. E na época, a posição de power forward era uma das posições mais bem servidas na liga. E ele estava na nata da posição. Só que aí, ele decidiu, em 2010, ir para o Miami Heat. Né? Ele se juntou a LeBron e Wade e montou um dos trios mais icônicos da história da liga. Mas dentro desse trio, o Chris Bosh, ele foi, né, quem teve que se sacrificar, porque seria inviável que os três tivessem o mesmo protagonismo. Não dava para os três serem protagonistas naquele time, porque senão o Heat não ia ganhar. Não ia ganhar. Ia faltar a bola para esses três caras. Então alguém tinha que fazer o sacrifício. E acabou que o Bosh foi o escolhido. Ele saiu da posição de ala pivô, onde ele era dominante, e virou um pivô espaçador. Virou um Strat 5. Um dos primeiros Strat 5s que a NBA viu. Se não, o primeiro. Realmente é impressionante como a galera esquece da revolução que o Chris Bosh causou na posição de pivô, mano. Na boa, velho. O Chris Bosh, ele foi muito revolucionário. Ele mudou a posição. Ele, de fato, mudou a posição. Virou um pivô espaçador, que ainda assim tinha uma presença muito física no garrafão. Era um ótimo bloqueador, um ótimo reboteiro. Então, ele realmente mudou a posição de pivô na NBA. E aí, com ele jogando de pivô, espaçando quadra, dando mais espaço ali para as infiltrações do LeBron, do Wade, o Heat conseguiu dominar a liga durante um período. Foi 2 vezes campeão, chegou em 4 finais seguidas, perdeu para Dallas e San Antonio, ganhou de Oklahoma e do próprio San Antonio, né? Que depois o Spurs se vingou, mas antes o Heat já havia ganhado. Ele foi um dos caras mais importantes nos 2 títulos, apesar de não ter sido protagonista, porque os protagonistas eram LeBron e Wade. Mas mesmo assim, ele foi muito marcante. Infelizmente, o Chris Bosh, ele teve que se aposentar muito cedo. Se aposentou em 2019, com apenas 31 anos, por conta de problemas de coágulo no sangue. Ele se aposentou cedo pra caramba, o que também contribuiu pra galera ter uma visão, né, não tão real do quão grande, do quão bom ele era. O fato dele ter se aposentado muito cedo meio que diminuiu um pouco o tamanho dele perante o grande público. Mas, velho, é um cara absurdo, um jogador icônico pra NBA. Cara que, como eu disse, foi revolucionário pra posição. Então, Chris Bosh, pra mim, é também um dos mais subestimados que essa liga já viu. E pra encerrar essa lista, eu vou falar de um cara que, se jogasse hoje, ele seria muito mais valorizado do que ele foi na época. Ele é o famoso jogador que jogou na era errada. Ele jogou na época errada. Tô falando do russo Andrei Kirilenko, vulgo AK-47. Mano, o que esse cara jogava era sacanagem. Ele era um ala de 2,6 que se movimentava como um armador. Tinha uma mobilidade absurda. Tinha um ótimo passe, um altíssimo QI de basquete. E defensivamente ele era completo. Roubava muita bola, marcava muito bem no mano a mano. Era um mismatch ambulante, né? Marcava todas as posições, basicamente. E era um bloqueador, né? Um shot blocker de elite.
o Kirilenko, ele foi o primeiro não pivô a liderar a liga em tocos por jogo. Em 2005, ele teve mais de 3 tocos de média. Liderou a NBA, sem ser pivô. E até hoje, ele é o jogador mais baixo na história da liga a liderar a NBA em blocos por jogo. Enquanto passava bem a bola, matava a bola de fora também, espaçava a quadra. Mano, ele era realmente completo. Ele era um jogador completo. Se ele jogasse hoje em dia, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele seria considerado uma estrela. Não tenho nenhuma dúvida. Pro basquete moderno, mano, o Kirilenko ia voar. Ele ia voar na NBA atual. Um cara que tá chegando na liga agora e que tem um estilo até parecido com o Kirilenko é o Cooper Flagg. Cooper Flagg, que vai ser a primeira escolha do próximo draft, ele lembra muito o Kirilenko. E olha o hype que o Cooper Flagg tem. Olha o tanto que a galera tá animada com ele. O Kirilenko era a mesma coisa. O Kirilenko foi, na época dele, o que o Cooper Flagg provavelmente vai ser agora. Então eu não tenho nenhuma dúvida, mano. Se o Kirilenko entrasse amanhã na NBA, ele teria o mesmo hype do Cooper Flagg. Talvez não tanto pelo fato dele ser europeu. Se bem que hoje em dia o europeu ele é muito mais valorizado na NBA do que era na época do Kirilenko. Mas ele teria um hype absurdo, cara. Todo mundo ia tá empolgadaço com o Kirilenko. Coisa que na época dele não rolava tanto. Pra mim, esses são alguns dos caras mais subestimados da história da liga. Claro que eu poderia citar mais alguns nomes. Ó, o Ron Harper foi um cara muito subestimado. É um dos melhores guards defensores da liga. O Kyle Lowry, mano. Kyle Lowry é um cara muito subestimado. É um jogador que é um dos maiores da história do Toronto Raptors. Foi campeão com a franquia. Um jogador que, pelo fato de ser contemporâneo de Curry, de Kyrie, de Russell Westbrook, de Lillard também, né? Acabou que ele teve o tamanho dele muito reduzido, mas é um jogador muito bom. Até hoje é um cara muito útil, mesmo estando na reta final. Então, Ron Harper, Kyle Lowry, o Shawn Marion, pô. O Shawn Marion é muito subestimado. Muita gente lembra dele pelo arremesso horrível que ele tinha, né? A mecânica horrível que ele tinha. Mas ele era um jogadorzaço, mano. Um dos melhores two-ways da geração dele. Foi campeão com Dallas, em cima do Big Three do Heat. Um cara que foi 4 vezes All-Star, foi 2 vezes All-NBA. Então, tem muita gente que eu poderia citar, né? Eu poderia fazer um vídeo de 40 minutos aqui, de 1 hora, só falando sobre caras subestimados. Só que como a gente tá em 2025, era do TikTok, não tem ninguém que aguente ver mais de 1 minuto de vídeo, né? A galera que vê vídeo de 10 minutos já é, né, guerreiros. Então, se eu fizer um vídeo de 40 minutos falando sobre caras subestimados na NBA, ninguém vai assistir. Então, eu vou parar por aqui. E vou deixar pra vocês a missão de comentarem nomes que poderiam estar nessa lista. Quais são os caras mais subestimados da NBA, na sua opinião? Na história e na atualidade também. Se você quiser que eu faça uma versão desse vídeo só com nomes atuais, dá pra fazer também. Então, comenta aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. E é isso, tá bom? Obrigado demais pela audiência de vocês. Grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.